Pablo Maroto. Obrigado. Acho que a tarefa mais difícil é a minha aqui, né? Bom, Salvador, cidade possível. Quando eu pensei no título que eu daria essa apresentação, essa pergunta veio muito fácil na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ficou martelando um pouco o meu juízo, porque, afinal de contas, que sentido tem perguntar sobre a possibilidade ou impossibilidade de Salvador enquanto cidade, se ela é incontestavelmente uma cidade? Na realidade, quando a gente está, eu vou fazer assim para ele passar sempre, quando a gente está falando, questionando isso, a gente está se referindo à questão da urbanidade. A urbanidade é um conceito que está intimamente ligado à cidadania e à forma como a gente imprime no espaço urbano, no espaço físico, as relações humanas, né, nossa cultura, nossos costumes, e, de certa forma, como a gente desenha nesse espaço da cidade a passagem do nosso tempo e da nossa vida. Baiano Tom Zé tem uma música na qual ele vai abatendo do tempo de vida do cidadão, os momentos de angústia, de medo, os momentos nas filas, no trânsito, e no final ele conclui: e lá se vai pela cidade um zumbi sem sepultura. Isso nos faz pensar, e mudar a tela também, se a gente pode considerar e contabilizar momentos como esse como tempo de vida da gente, né? O fato é que a gente está cada vez mais ameaçado e cada vez mais imobilizado dentro da cidade. E essa pergunta sempre vem, se é possível restituir essa vivacidade urbana. O que nos restou desse sabor da cidade, a gente está pegando e colocando dentro de latas cheias de conservantes e aromas artificiais, urbis in vitro, que a gente chama de shopping center. Há um tempo atrás eu conheci num café de um shopping da cidade aqui, numa livraria, um casal de idosos que me disse que aquele ainda era o último e o único local, né, que tirava eles de casa. E falaram sobre que tinha um filho da minha idade, que tinham medo da cidade, medo da violência no trânsito. Enfim, todas essas angústias que nos afligem diariamente, com uma diferença de que eles já haviam desistido. E essa desistência me incomoda, porque eu vivo para a cidade da cidade, é minha profissão. E me incomodou tanto que eu precisava comprar uma sandália de couro alguns dias depois e me neguei aí no shopping center. Falei, não vou de jeito nenhum. Fui na Rua do Couro, lá na Barroquinha, aliás, recomendo, onde se compravam sandálias de couro há mais de 40 anos. Né? E o fato é que a gente está vivendo cada vez menos essas ruas do couro, ou Baixa dos Sapateiros, etc. A opção pela cidade, a opção pelas vias urbanas, está cada vez fazendo menos parte da nossa vida. E a gente tem que perguntar o tempo todo se é possível a gente restituir essa vida na cidade. Eu não estou dizendo aqui só em relação ao trânsito, ao tráfego, mas restituir a vida nas ruas. Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer para Salvador. E quando vem possibilidade na nossa cabeça, imediatamente vem essa nuvem enorme de incredulidade que a gente está passando atualmente, talvez muito delineada por esse processo de construção do nosso mítico metrô de 6,5 quilômetros, mais de R$ 1 bilhão gastos, 11 anos sem conclusão ainda. Mas a gente precisa quebrar, de uma vez por todas, esse processo. Porque uma cidade, quando ela começa a desacreditar nela mesma, aí sim a gente está caminhando para um processo irreversível de falência urbana. Então, precisamos pensar numa possibilidade, a gente precisa pensar se é possível restituir essa vivência e precisamos de um sucesso urgente. Para saber se sucesso é possível, eu fiz um experimento aqui com a antiguidade, com o passado. As cidades medievais no século XIX, por conta da Revolução Industrial, elas se depararam com um quadro de choque entre a sua malha medieval, que era intrincada e com essas edificações constrangidas, e um aumento muito grande da população urbana. Paris, por exemplo, no começo do século, no primeiro terço do século, chegou a 1 milhão de habitantes. Isso levou a um cenário de grande degradação social e de insalubridade nas ruas. Né? E algumas das soluções que foram dadas, grandiosas, a esses grandes problemas que se criaram, foram emblemáticas para a história humana e para a história das cidades. A primeira delas, para mim, de grande significância, foi a interferência em Barcelona por Ildefonso Cerdá. E a segunda é o do Barão de Haussmann, em Paris. Pode mudar, por favor? Haussmann ele propôs uma interferência na malha de Paris, na malha medieval, que foi absolutamente radical. Ele rasgou completamente, pode mudar? Rasgou completamente o traçado medieval e transformou completamente Paris.
Obviamente, esse projeto específico de Haussmann para Paris, ele teve um propósito que tinha lá seus ideais de controle social e militar também, de defesa militar. Ele fez isso a mando de Napoleão. Mas o que nos traz como exemplo disso é que a grande possibilidade que nós temos da transformação de uma malha urbana consolidada. É possível transformar o que já está, o que é preexistente na cidade. É possível fazer grandes transformações. Pode passar, por favor. E, portanto, a malha urbana medieval foi transformada. Só que essa... Passa, por favor. Essa não é uma malha urbana medieval. É o bairro da Liberdade, em Salvador. O que nos leva a pensar que a gente passa por um processo semelhante de degradação social nas ruas, de insalubridade também, e que, por sinal, se é semelhante o problema, pode trazer soluções semelhantes. Obviamente, eu não estou propondo isso para Salvador inteira, uma grande intervenção, mas a gente pode pensar que ruas assim podem se transformar em ruas mais largas, que podem trazer maior mobilidade urbana, maior iluminação, maior ventilação e maior dignidade a esse lugar, a esse espaço. Algumas ruas poderiam ser colocadas e traçadas como ruas estratégicas para requalificar bairros dentro da cidade. Pode passar? E a gente pode pensar essa solução para uma escala mais ampla, a escala metropolitana. Salvador hoje ela tem 2 vias de interpenetração metropolitana, a BA-324 e a Avenida Paralela, que formam esse V, em cujo vértice está o Centro Camaragibe, conhecido como Iguatemi. Essa estrutura ela parece que faz parte de todas as nossas intenções de viagem. Todo lugar que a gente vai, parece que a gente tem que se deparar com esses elementos. E esse é um grande problema de Salvador. Isso se tornou um ponto nevrálgico, um nó da cidade. Nossa malha, na verdade, deveria ser dessa forma. Deveria ser mais articulada, aproximando os espaços, distribuindo melhor os fluxos e, obviamente, ela toda servida com transporte, com ciclovias, com jardins, etc. A gente precisava também aproveitar essa transformação para distribuir melhor os verdes da cidade. Uma coisa importante, algumas dessas vias já estão projetadas, planejadas, algumas estão sendo já executadas, e outras deverão ser simplesmente ampliação das vias pré-existentes. A gente tem um grande trabalho pela frente, a gente tem e temos que entender como cidadãos que esse é um processo cirúrgico. E como todo processo cirúrgico, terá que passar pela recuperação de traumas. Traumas ambientais, traumas sociais, traumas econômicos. Mas eles são necessários para a transformação. Eu sei que muitos dos senhores estão com a dificuldade de visualizar esse cenário futuro para Salvador, não é para menos, mas a gente precisa lembrar, primeiro, que Salvador já passou por grandes transformações e o cenário econômico é favorável. E segundo, que, como antes de ser arquiteto, eu sou cidadão, né? E todos nós, como cidadãos, devemos nos dar o direito de olhar para a cidade de uma forma romântica. Porque essa forma romântica que a gente está perdendo é que constrói um modelo de uma cidade desejada, constrói o desenho de uma cidade ideal. E é sobre esse desenho da cidade ideal que nós, arquitetos, engenheiros, profissionais que podem modelar a cidade, trabalharão para construir uma cidade melhor. E como arquiteto, a gente tem instrumentos para isso, sabe mexer na cidade, aprendeu a isso e devemos colocar isso em exercício. Como cidadão e arquiteto, como pessoa, sim, eu acredito que Salvador é uma cidade possível. Muito obrigado.